Alô, alô. Tínhamos agendado para hoje, né? A leitura desse conto de Machado de Assis. Foi feito um agendamento essa semana. Para gente ler o conto O Cônego ou Metafísica do Estilo. O propósito aqui é a leitura, né? Tentando evitar o esquema de palestra. Não interessa muito a gente entrar no esquema de palestra. O propósito é tentar, pelo menos, mesmo que não consiga, né, tão fácil, né, tentar aprender a ler. Da minha parte, devo dizer, né, para quem não sabe, é recente que eu comecei a ler, né? É recente que eu entrei nesse mundo da leitura. Boa noite, quem está chegando. O palestrante difere, né? O palestrante difere do leitor. Isso que eu estou fazendo não é invenção minha, não. Tem um professor na UFES chamado Jorge. Ele trabalha dessa maneira aqui. Ele projeta no quadro o texto e vai lendo o texto linha por linha. E o leitor, o aluno, o estudante que acompanha a leitura, né? Ele sai um pouco da função exibicionista do palestrante. O propósito do professor Jorge aqui na UFES, filosofia medieval que ele dá, Heidegger também, é que o aluno crie o hábito da leitura. Muito mais do que de ouvir, né? A gente tinha agendado para hoje às 20 horas, sexta-feira, né? Um dia de tomar cerveja, né? Sair para ver o movimento da cidade. A leitura de um texto muito curioso do Machado de Assis, chamado O Cônego, né? O Cônego ou Metafísica do Estilo. O Jacques Lacan explorou essa palavra, o estilo, e tem uma frase de um escritor, acho que é medievalista, que diz: o estilo é o homem. Uma frase assim, que diz que o estilo é o homem, né? A frase "o estilo é o homem" ou "o homem é o estilo", é que o estilo é identificado no homem, né? O modo da pessoa escrever. Uma vez eu publiquei num texto de filosofia da USP, aí eu fui derrubado de lá, eliminado, entrei com um nickname, um outro personagem que eu tenho no Facebook. Aí o cara falou, um lá falou assim: é o Adelmo. Pelo jeito de escrever, né? O estilo é o homem. Então, a metafísica do homem, né? Do estilo, que é o texto que a gente vai ler hoje, tem então esse propósito de
descobrir o estilo, né? Você tem cada um humano tem um estilo. A ideia seria essa, né? Com a morte do homem morre um estilo. Quer dizer, se a pessoa não deixar nada registrado, aquele estilo acabou. O estilo do meu pai era único. Não deixou nenhuma palavra escrita. Ele deixou o adelmo, né? Deixou a família como herança cultural, né? Mas ele não é eu, nem eu sou ele. Morreu com ele o estilo dele. Eu tive a oportunidade de conhecer meu pai, né? Mas ninguém mais aqui teve. O maior professor que eu tive no mundo chama-se meu pai lá, o seu Artêmio, porque dos 10 aos 15 anos ajudando ele numa mercearia, eu aprendi tudo na vida. O resto foi só perdição. Fazer faculdade, mestrado, estudar japonês, alemão, francês, isso aí foi derrota. Meu pai no comércio, uma pessoa rude, mal falava. Por observação dele, tive eu um aprendizado que não fico aqui valorizando meu pai, engrandecendo não. Ele era um homem bruto, batia pra caramba, aqueles bichos estúpidos, não tinha motivo nenhum para ficar elogiando não. Eu só quero dizer assim, é um homem que morreu, acabou ele, né? Sobraram os filhos, cada um tem uma fração do que ele transmitiu. E a metafísica do estilo, a palavra metafísica, né, seria uma abstração, né, abstrato. Então vai fazer uma divagação, uma abstração do que é um estilo aqui do cônego, né? Porque o cônego vai ler... o Machado é um verdadeiro artista, né? Vamos dizer logo a verdade. Ele faz um jogo enorme aqui de palavras, que é complexo esse texto, né? Ele está jogando com 1000 coisas ao mesmo tempo aqui, Machado de Assis, né? Primeiro que o cônego é um homem que conquista todo mundo com as palavras, né? Ele foi encomendado a fazer um discurso. E o Machado aproveita isso que existe, né, de chamar uma autoridade para fazer um discurso. O próprio Machado, então, vai jogar com um elemento chamado discurso. O que é o discurso, né? O discurso é algo que conquista, né? O Freud, assim, o Lacan, Jung mais ainda, Augusto Cury, palestrantes, assim, dominam a palavra, né? O Lula, então, é um perigo o Lula, né? Eu não quero deixar ele falar não, porque ele enrola todo mundo com as palavras. É um conquistador, né? Chamado também líder carismático, né? Tem um carisma. Ele faz igual Hitler, né? Fazia aquele discurso que o alemão gozava pelo ouvido, né? Então é isso que o Machado vai mostrar nesse texto, como que o cônego vai escrever um discurso, ele entra numa viagem. O Machado vai mostrar o cônego fazendo uma viagem no tempo, para o início dos tempos, lá no Cântico dos Cânticos. Então vamos começar a ler aqui, né? Vem do Líbano, minha esposa, querida, esposa minha, vem do Líbano, vem. As mandrágoras deram o seu cheiro. Temos às nossas portas toda a casta de pombos. Que ele fala é um masculino aqui chamando a esposa para vir do Líbano. Essa é uma frase que eu não sabia, eu não sou muito leitor não, é recente que eu comecei a ler, viu? É para animar isso aqui, não é para desanimar não. Aqui no Cântico dos Cânticos, né, tem essa tomada aqui do Machado. Machado era grande leitor, né? Durante o texto que ele vai dizer que Machado, recebia estoques de livros. Devia ler Deus e o Mundo, Machado de Assis, né? O Vem do Líbano está aqui no Cântico dos Cânticos, ó, que eu baixei aqui da internet. Tá? E tem aqui na Bíblia, né? Aqui, ó. Cântico dos Cânticos, ó. Aqui tem o Vem do Líbano aqui, ó. O Machado vai tomar do livro, da Bíblia. Quer dizer, o Machado vai à Bíblia pegar um fragmento para construir
o conto dele, né? Vem do Líbano, é bíblico, né? Ele vai jogar com as palavras no seguinte sentido: as palavras são eróticas, né? As palavras conquistam a gente porque é um cântico nos nossos ouvidos. É a mamãe nanando lá o bebezinho no colo para ele dormir. A palavra é o flautista mágico, né? Ele vai tocando as palavras, cantando, e os ratinhos vão atrás dele, né? Os bichinhos lá. Aí a mulher responde: eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, chamando as mulheres, né? Eu vos conjuro que, se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. Bem poético, né? Então as filhas de Jerusalém são convocadas para ver se encontram o parceiro dela, da mulher, né? Era assim, com essa melodia do velho drama de Judá, que procuravam um ao outro na cabeça do cônego Matias um substantivo e um adjetivo, né? Um procurava o outro, um homem e uma mulher, né? O masculino e o feminino. O adjetivo é o colorido, né? É o tom, e o masculino é o que dá o direcionamento. Não me interrompas, leitor precipitado. Já estou aqui igual um leitor precipitado, tentando entender lá na frente. Sei que não acreditas em nada do que vou dizer. Diloei, contudo, a despeito da tua pouca fé, porque o dia da conversão pública há de chegar. Aqui o Machado anuncia ele mesmo, né? Machado anunciando a si mesmo aqui, Porque esse dia vai ser o de 2222. O Machado diz que o texto dele vai ser descoberto 300 anos depois, né? O texto é de 1820 e pouco. Não, 1880, né? Então seria 240 anos depois, né? Aqui só tem 200, né? Mais 220. Quer dizer, o texto, o Machado diz que, na língua dele, né, que o dia da conversão pública, né, o texto será descoberto, né, vamos dizer assim, muito tempo depois. É tipo Joyce, que diz que vão levar 300 anos para entender o que ele escreveu, né? Não acreditas em nada do que vou dizer. Naquela época, né? O dia da conversão pública vai chegar. Enquanto não vem o reconhecimento público, um livro, um texto, uma ideia, um artigo permanece desconhecido, ou conhecido de alguns poucos, né? E nesse sentido estaria mesmo restrito a um círculo privado, tá vendo? Aqui é comentário meu, né? Quer dizer, enquanto o texto não é descoberto, enquanto não se torna uma Bíblia, né? Igual é o Cântico dos Cânticos, que é cantado no mundo cristão de ponta a ponta, né? Quem conhece a Bíblia. O Machado estaria comparando assim: a minha Bíblia, né, o meu texto, os meus volumes não são tão conhecidos como são os textos mais famosos da humanidade, né? Ele não está comparando exatamente com a Bíblia, mas está dizendo assim: o meu texto, nesse dia, né, o dia da conversão, nesse dia, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona, né? Vai deixar de ser um mistério para ser uma coisa comum, uma verdade comum. Então essa página, né, que ele está escrevendo merecerá, mais que favor, uma apoteose, Aqui o Machado falando dele mesmo, né? É o medalhão, né? Machado é o medalhão. Apoteose. Onde traduzi-la em todas as línguas? As academias e institutos farão dela um pequeno livro para uso dos séculos. Então, olha só a ambição de Machado, assim, brincando com as palavras, né? Machado não está levando a sério isso aqui como se fosse um sacramento. Está fazendo um brinquedo, é um humorista, né? É um humorista. Vai usar pelos séculos papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutidas e capa de prata fosca. Vai virar uma Bíblia, né? O texto dele. Está zombando, né? Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. Isso aqui é o que, então? Isso aqui é a grandiosidade de todo escritor, né? O sentimento de grandiosidade, né? O narcisismo, né? Machado é o tempo todo vaidade, né?
Todo o texto de Machado você leva para o caminho da vaidade, né? Dele mesmo enquanto autor e também dele comentando outros escritores, né? Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão essa psicologia nova, única e verdadeira, e tudo estará acabado. E Machado, hein? Até lá passarei por tonto, né? Um idiota. Até ficar famoso, sou um idiota. Bom, continuando, né? Aqui vão dizer o comentário do Adelmo, que eu já falei verbalmente, isso aqui é porque para quem pegar escrito, né? O paradoxo de aspirar as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Todo mundo saberá. Machado e as metáforas, tornar-se-á saber comum a estranha ideia que ele criou, que é um substantivo e um adjetivo ficar procurando um ao outro, né? É o erotismo das palavras. Palavras têm sexo. Essa ideia dele, né? Que a linguagem tem sexo. Matias Cônego Honorário, empregador efetivo, estava compondo um sermão, né? Quando começou o idílio psíquico, né? A conversa dentro da cabeça. Quando começou a conversa dentro da cabeça, que é o qual? Isso aqui, né? Esse início aqui, ó. Esse início aqui é uma conversa mental, né? O Cônego é um religioso, tinha um sermão na cabeça. Então tinha um idílio, né, psíquico na cabeça do Cônego, o padre, né? O Matias, o padre, tem 40 anos de idade, vive entre livros e livros para os lados da Gamboa. Vieram encomendar o sermão para certa festa próxima, ele que se regalava com grande obra espiritual, chegada no último paquete, ó. Aqui eu imagino na minha interpretação que é Machado mesmo, que ele recebia livros e mais livros, né? Para ficar estudando, lá para os cantos da Gamboa, ou de onde ele morava, né? Ele recusou o encargo, né? Porque estava esperando os livros, mas insistiram tanto que ele aceitou. Vossa Reverendíssima faz isto brincando, disse o principal dos festeiros que encomendou o discurso ao Cônego, né? Aqui comentário meu, né? Aqui que eu vou botando, ó. O Cônego sabe brincar com as palavras, sabe como Augusto Cury, como Fábio de Mello, sabe encantar a audiência, né? É um vendedor de sonhos, um vendedor de palavras. Ele é um medalhão, então, o Cônego também. Ele sabe fazer um discurso que atrai a multidão, né? Continuando. Matias sorriu manso e discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas. Os festeiros despediram-se com grande gesto de veneração e foram anunciar a festa nos jornais, com a declaração de que quem ia pregar o evangelho seria o Cônego Matias, um dos ornamentos do clero brasileiro. Quando Matias ouviu isso, o ornamento do clérigo, isso tirou ele a vontade de almoçar, perdeu o apetite, quando ele o leu agora de manhã. E só por já estar ajustado, né, combinado, é que ele se meteu a escrever o sermão. Se não tivesse ajustado, aqui o Machado joga pelo contrário, né? O Cônego deve ser bastante vaidoso, mas ao dizer que é um ornamento do clero, ele teria ficado lisonjeado, né, ao mesmo tempo intimidado. Assim, né? Vamos em frente. Começou de má vontade, mas no fim de alguns minutos já trabalhava com amor, né? Instigado pelas ideias. A inspiração com os olhos no céu e a meditação com os olhos no chão ficavam a um e outro lado do espaldar da cadeira, porque o Machado vai usar sempre esse par de opostos, né? Entre o céu e o chão, os dois lados do espaldar, dizendo ao ouvido do Cônego 1000 coisas místicas e graves. Matias vai escrevendo, hora devagar, hora depressa. As tiras saem-lhe das mãos. Tá conseguindo ler aí, gente? Ouvir? Torto pela verdade particular. Tonto, né? Tem uns comentários aqui que eu tô lendo agora, né?
O Ricardo calculou que falta 201 anos. Daqui dos 2202 falta 201 anos, né, para ele ficar famoso, né? Essas pessoas, quem quiser comentar essa porcaria chamada Instagram, muda, né? Um imbecil fica falando aqui como um palestrante, mas eu vou tentar jogar pro texto, tá bom? Não quero ser palestrante, não. Só por estar ajustado. Então as tiras saem lá da cabeça, animadas e polidas. Algumas, poucas, emendas ou nenhuma, né? Já sai pronto o texto, então, né? De repente, indo escrever um adjetivo, suspende, escreve outro risca, mais outro risca, não tem melhor fortuna e tal. Então ele embaça, né? Ele que vinha escrevendo folgadamente, né? Animadas e polidas, de repente bateu numa palavra, né? Travou. Aqui então entra, é o centro do idílio mental dele, né? Entrou num dilema mental. Vamos subir a cabeça do cônego, né? Vamos entrar na cabeça dele. Aí o Machado faz, upa, deu um pulinho, alcançou a cabeça do cônego. E compara o Corcovado aqui, né? Cá estamos. Custou-te, não, leitor amigo? Repara que não acredites nas pessoas que vão ao Corcovado. E dizem que ali a impressão da altura é tal que o homem fica sendo coisa nenhuma, né? Quer dizer, o tamanho do palestrante é tão alto, né? Parece estar lá no alto do Corcovado. E o auditório sente-se um Zé Ninguém, né? Está comparando então o tamanho das coisas. Opinião pânica e falsa. Falsa como Judas e outros diamantes, né? Porque diamantes também mentem, né? Podem ser duros, mas mentem, ou Judas. Não creias tu nisso, leitor amado. Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita coisa ao pé de tua cabeça que os mede. Tá? Então, ó, não acredite nisso, leitor amado. Você não é um Zé Ninguém, né? Você é também da altura do cônego, né? Se quiser ser. Cá estamos, dentro da cabeça do cônego. Olha bem que é a cabeça do cônego, né? Temos a escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais, né? Os dois lados. Mas vamos por este que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem do lado da esquerda e o substantivo da direita, né? A parte racional e a parte emotiva do cérebro humano, né? Ele está casando os dois lados da mente. Matias é o único nome hebraico, presente de Deus, oferta de Deus, o ornamento. Isso aí. Aí eu escrevi aqui, subiu na cabeça do cônego, que é a altura do Corcovado, né? Bom, aqui vai. Descoberta minha, né? Ó, Machado escrevendo. Descobri que do lado esquerdo e do lado direito tem dois sexos contrários que se atraem mutuamente, né? A razão e a emoção, é Machado dizendo que é uma descoberta dele, no caso do cônego, né? Que ainda assim não é a principal descoberta, mas é a base da descoberta, né? É a base. Porque, sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado e o substantivo do outro. Olha que interessante, né? E toda a sorte de vocábulo está assim dividida por um motivo de diferença sexual. Olha o Machado aqui antecipando Freud, né? Quem fala Lacan também vai falar da diferença sexual, né? Só existe mundo porque tem diferença de sexo, né? Importante que se fale isso. Só há mundo, né? Só há humano por ter diferença de sexo e também diferença de palavras, né? Masculino e feminino, é substantivo e adjetivo. Descoberta minha, né? Que ainda assim não é a principal, mas é a base. Da base de qual? A base da diferença sexual, né? Mas substantivo e adjetivo. O ornamento é o feminino e o grotesco, né? O masculino. Sexual? Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando com a minha grande memória psicolexicológica. Olha aí. Psicológica e lexicológica, né? É o léxico misturado com psíquico. Machado era terrível, hein? Quem era Machado de Assis nós temos que saber ainda, porque parece que ele era mais inteligente que Freud.
Ele percebeu o narcisismo bem antes de Freud e usa o tempo todo. Freud foi descobrir aos 60 anos de idade, lá em 1914, viu? Eu fico abismado de ver como que o Machado estava atento ao narcisismo humano e o Freud não. Então ele faz aqui um jogo de palavras, né, psicológico, lexicológico, em que expõe e demonstra essa descoberta dele, né, que as palavras têm sexo, ó. Pensou? Uma palavra fazendo sexo com a outra? O Freud não falou isso não. Mas então amam-se umas às outras, amam-se umas às outras. E também se casam, né? O casamento delas é o que chamamos de estilo. Tá? Na cabeça do cônego, então, né? O casamento entre o homem e a mulher. Senhora minha, confesso que não entendeu nada. Confesso que não. Muita gente que leu esse texto não entendeu nada, né? Pois entre aqui também na cabeça do cônego. Vamos lá visitar a cabecinha do cônego. Agora o Machado vai mergulhar com o leitor dentro da mente do homem, né? Estão justamente a suspirar deste lado. Sabem quem é que suspira? É o substantivo de há pouco, o tal que o cônego escreveu no papel quando suspendeu a pena, quando deu impasse, né? Que ele não sabia qual era o próximo. Chama por certo adjetivo, né? Foi quando ele chamou e não veio, né? Ele engasgou lá e teve que riscar. Não é esse, não é aquele. Quer dizer, a pessoa tem que ter cuidado com as palavras, né? Ele está dizendo aqui, né? O que eu ponho para fazer atração ao público, né? Chama por certo adjetivo que não lhe aparece. Vem do Líbano, vem! E fala assim, pois está em cabeça de padre. Se fosse em qualquer pessoa do século, a linguagem seria de Romeu e Julieta, que é: Julieta é o sol. Isso é uma frase lá de Romeu e Julieta, do Shakespeare, né? Julieta é o sol, ergue-se lindo sol. Aqui então desceu pro erótico mesmo, né? Saiu da Bíblia, porque está em cabeça de padre, né? Está em cabeça de padre é diferente de estar em cabeça de dois amantes, né? Então Machado aproxima aqui o que ele diz antes, que é o erotismo da linguagem, né? Conquistando o sexo oposto. Agora, mais em cérebro eclesiástico, a linguagem é a linguagem das escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma, tá vendo? Quer dizer, o Machado está insinuando que o cônego, apesar da castidade, né, celibatário, ele sabe seduzir. E o Freud acreditava sempre tudo em sexo, né? Freud quebrou a cara porque ele não percebeu o narcisismo, né? O homem aqui, no caso, que não pratica sexo, né, o cônego, ele é mais sedutor do que como era mesmo Jung, né? É mais sedutor, ele transa melhor com as palavras do que sexualmente, né? Namorados de Verona e de Judá falam todos o mesmo idioma, tá vendo? Pode ser celibatário ou não. Como acontece com o dólar, uma moeda aqui, florim, que é tudo o mesmo dinheiro, né? Tudo grana. Bom, o namoro do cônego é o namoro do exibicionismo, né? Aqui eu estou acrescentando em amarelo aqui, é comentário. As palavras têm sexo. Sabendo organizar um bom discurso, conquista-se notoriedade, né? Ó, notório. E o gozo do exibicionismo, né? Muito mais elevado do que o gozo sexual. É o gozo da imagem, né? O que a pessoa mais teme nesse mundo é destruir esse gozo da imagem, da pessoa bem-sucedida, daquela que não caiu na merda, ou que tenha caído e se recuperado da merda, né? Então aqui vem, né? Suspiro, o substantivo é este que chama o adjetivo, não é ele. Estou lendo aqui enquanto vou falando aqui no texto do computador, né? Para uma mulher, tudo que ela mais quer é gozar da imagem, uma gozando da outra. A mulher tem um gozo, aqui é Lacan, aqui, ó, o comentário rápido sobre Lacan em Seminário 20, né? Ele diz que a mulher não tem um gozo finito da ejaculação masculina, que é aquele gozo que desfalece o falo, né? Gozou, acabou.
Ela goza quando faz o homem gozar, e mais ainda tem o gozo infinito da imagem, né? O Lacan fala que o gozo da mulher é infinito, né? Pode repetir várias vezes. O gozo imaginário, né? O gozo que nunca termina, né? O gozo da exibição, sempre, né? A histérica. Aqui eu vou botar um comentário que eu achei muito interessante, vendo a Grande Família com Maria de Severo, tempos atrás, numa cena de televisão, hein? Numa cena da Grande Família com Maria de Severo, uma mulher com seu casamento em ruína, ela via o marido despedir-se na porta e ir embora para o trabalho, sem sequer despedir-se dela e dar-lhe um beijo. Saía e ia embora. A mulher vendo o marido ir embora assim, passou a notar na porta do vizinho como a outra dava um abraço e um beijo no marido, despedindo-se dele e olhando para ela. Como assim? É assim que se faz, sua boba. Ela então passou a imitar a vizinha. Aí passou de manhã a fazer o seguinte: tchau, amor, te quero de noite quando chegar cansado. Fingindo que estava apaixonada. Fazia isso por competição de imagem com a outra, ó. É o gozo da imagem, né? Aí notou que seu marido, então, para agradá-la, vinha trazendo à noite um buquê de flores, e aí ela olhava por cima do ombro dele para a outra que a observava lá da outra porta. Com esse recurso, o casamento voltou a apimentar-se e aquilo que parecia em ruínas reacendeu. Se ouvir essa passagem em A Grande Família, tá? Marcos Nanini e Maria de Severo, aquele programa ótimo que tinha na Globo e que não tem mais. Eles eram muito perspicazes, né? Mostram então a mulher despedindo do homem, primeiro secamente, mais na frente, libidinalmente, né? Fazendo um joguinho assim de amor, tchau, te espero, hein? Se a palavra não serve para merda nenhuma, serve pelo menos para deixar aquela esperança no que está indo embora trabalhar, voltar de noite trazendo flores, né? Então nisso tem o erotismo, tá vendo? Vamos retornar agora. Portanto, vamos lá por essas 5 convoluções do cérebro eclesiástico, atrás do substantivo que procura o adjetivo. Silvio chama por Sílvia, escutai. Ao longo aparece que suspira também alguma pessoa que é a Sílvia que chama por Silvio, né? Uma chamando pela outra, né? Como vimos na cena aqui da Grande Família, né? Ela chama, dando um abraço e um carinho, o marido chega com um buquê de flores, reacende ao erotismo do casal. Um chamando pelo outro, eroticamente com as palavras. Ouvem-se agora e procuram-se. Caminho difícil e intrincado que é este de um cérebro tão cheio de coisas velhas e novas. Há aqui um burburinho de ideias, que mal deixa de ouvir os chamados de ambos. Um burburinho de ideias na cabeça do cônego, né? Lá procurando adjetivo que não encaixa, né? Não percamos de vista o ardente Silvio, que lá vai procurar o adjetivo, né? Que desce e sobe, escorrega e salta. Cadê essa palavra, gente? Dentro da cabeça do cônego, né? Aqui, para não cair, agarra-se a umas raízes latinas, ó. Tem raízes gregas, né? Raízes latinas. Ali abordoa-se a um salmo. Acolá monta um pentâmetro, que são os modos de métrica, de rima, né? Da poesia. E vai sempre andando, levado de uma força íntima que não pode resistir, procurando incansavelmente uma palavra para ornamentar o discurso, né? O cônego, no caso, né? A cabecinha do cônego, né? Do padre. É uma poesia do Machado, né? Estou exagerando um pouco, mas é isso aí que ele faz aqui também. De quando em quando aparece alguma dama, né? Adjetivo. E oferece-lhe as suas graças antigas ou novas. Mas por Deus, não é a mesma, não é a única, a destinada ao eterno para este consórcio. Como Machado é poético, né? Tá vendo? Não é a única, ele tem que encontrar a palavra que seja a única, né? A noiva do substantivo. E Silvio continua procurando, e Silvio vai andando à procura da única. Quer encontrar a parceira dele, né? O substantivo quer encontrar o adjetivo ideal, né?
Passai, olhos de toda cor, forma de toda casta, cabelos cortados à cabeça do sol ou da noite. Morrei sem eco, meigas cantilenas suspiradas no eterno violino. Silvio não pede um amor qualquer, adventício anônimo. Pede um certo amor nomeado e predestinado. Tem mulher que deve estar ouvindo isso aqui, deve estar quase gozando já, né? Assim, sentindo frição, né? No meio das pernas, porque isso aqui é Machado fazendo poesia erótica, né? Que, olhado por esse lado, você vê então que ele está misturando romantismo aqui com realismo. É um texto da época do realismo, né? Agora não te assuste, leitor, não é nada. É o cônego que se levanta, vai à janela, porque ele não encontrou, né? Ele está lá querendo escrever o diálogo, não consegue. Ele fica impaciente e levanta, vai até a janela, encosta-se a esparecer do esforço, descansar do esforço. Lá olha, lá esquece o sermão e o resto, esquece tudo. O papagaio, em cima do poleiro, ao pé da janela, repete-lhe as palavras de costume. E no terreiro, o pavão, tem até o pavão, tá vendo? Lembrar dessa palavra, né, para exibir. Tem um papagaio, né, que repete só a mesma coisa. São os papagaios lacanianos, papagaio freudiano, que fica repetindo a mesma coisa sempre. O pavão esfuna-se todo ao sol da manhã. O próprio sol, reconhecendo o cônego, manda-lhe um dos seus fiéis raios, né, ó. É muito eloquente aqui o Machado, né, discurso eloquente, né. O sol reconhece o cônego e manda para ele um dos seus raios fiéis para cumprimentar o cônego. E o raio vem e para diante da janela. Cônego ilustre, aqui venho trazer os recados do sol, meu senhor pai. Né? O sol vem conversar com o cônego. Toda a natureza parece assim bater palmas ao regresso daquele galé do espírito. Ele próprio alegra-se, entorna os olhos por esse ar puro, deixa-os ir fartarem-se de verdura e fresquidão, ao som de um passarinho e de um piano. Machado sendo muito lírico, né? Depois fala ao papagaio, chama o jardineiro, assoa, esfrega e vai embora. Não lhe lembra mais nem Silvio nem Silva. Esqueceu, hein? Isso que é importante desse texto, dessa passagem, tá? É porque vai mergulhar no inconsciente agora, né? Tá? Esquece então lá o substantivo que procura voluntariamente, assim. O eu vai procurar o substantivo, vai procurar o adjetivo, não encontra. Vai encontrar quando esquece, não lhe lembra. Quando ele não lembra, aí ele vai fazer meio que sem querer. Mas Silvio e Silva é que se lembram de si, ó, lá dentro da cabeça do cônego, né? Os dois não se esquecem. O cônego se esquece, mas os dois não. Enquanto o cônego cuida em coisas estranhas, né, distraidamente, eles procuram um pelo outro. Né? Ó, o jogo de Machado aqui no inconsciente de Freud, então, né? Assim que a pessoa desliga o ego, né, lá dentro da mente, associações livres, né, uma vai procurar a outra, sem que ele saiba nem suspeite de nada. Ó. Enquanto o cônego não sabe de nada, os dois namorados se procuram entre si dentro da cabeça dele. Agora, porém, o caminho é escuro, né? Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz elaboração confusa de ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germes e os detritos, os rudimentos, os sedimentos. É o desvão imenso, ó, o desvão, né? Desvão é a passagem do consciente para o inconsciente, é o salto, né? Uma separação, né? Quer dizer, quando você esquece e deixa se levar, funciona melhor do que ficar querendo comandar tudo, né? Porque o cônego estava com dificuldade de encontrar o adjetivo, né? Eu acho que essa foi a única passagem que eu entendi, a passagem para o inconsciente e o retorno, né? Essa passagem para o inconsciente e o retorno, que foi a única que você entendeu, escreveu aqui, é importante que se diga, né? É sem que ele saiba, nem suspeite de nada. Já acontece a revelia dele, né? Livre do controle dele, né?
O cônego perde o controle e as coisas acontecem dentro da cabeça dele sem que ele perceba, né? Aqui caíram eles à procura um do outro, chamando e suspirando: dê-me a leitora à mão. Ó o machado, hein? Dê-me a leitora à mão, agarre-se o leitor a mim e escorreguemos também. Machado aqui terrível, né? Essa frase. Pega na mão do leitor, pega na mão do leitor, da leitora, e vai entrar na cabeça, lá nos porões da mente do cônego, né? Vão descer. Desce para os porões da mente, lá onde residem as lembranças históricas de tudo o que ouviu da cultura e que ficaram guardados em sua memória. Isso aqui eu que escrevi, né? Um comentário meu. Aqui eu botei aqui o Schreber, né? Agora eu vou entrar no Schreber um pouco aqui, ó. Um afrouxamento das camadas históricas do inconsciente. Em Schreber está escrito o seguinte, né? Vamos lá no Schreber agora para depois voltar ao Machado, né? O Schreber escreveu isso aqui 20 anos depois do Machado, né? Deste modo, cheguei a intuições sobre o processo do pensamento humano e suas sensações que muitos psicólogos iriam invejar, né? Ó, tá? Muito psicólogo iria invejar isso aí, ó. Além disso, considerava valiosa uma declaração pericial de homens da ciência dos mencionados campos da experiência a respeito da questão de saber se, de algum modo, é provável, ou até mesmo psicologicamente pensável, que um homem de constituição tão sóbria e sensata como eu fui, ó o cônego aqui, racional, né? Ó o cônego racional aqui, né? Tão sensato, racional, de acordo com o testemunho de todos os que conheceram no passado, os que me conheceram, né, o juiz Schreber, e além disso, um homem que, como já foi dito no início do capítulo 6 de Minhas Memórias, antes de adoecer, não teve jamais uma sólida fé em Deus, era um homem racional, né, não tinha fé em Deus, e na imortalidade da alma também não tinha fé, né, não acreditava nisso, né, o Schreber, quanto ele era racional, né? Tenha, por assim dizer, tirado do bolso do colete todo o intrincado conjunto de ideias com sua enorme massa de pormenores concretos. Por exemplo, sobre a língua das almas, a concepção das almas, que está no capítulo 1 e capítulo 2 das Memórias. Se não se impõe a ideia de que um homem capaz de escrever tais coisas, chegando a ideias tão singulares como sobre a natureza de Deus e a vida das almas depois da morte, deve ter, na realidade, tido experiências e impressões muito particulares e inacessíveis a outros homens, né? Então aqui o Schreber está dizendo que depois que ele desligou de toda a cultura dele, né, todo aquele engessamento, né, que ele tinha do rigor conceitual, aí vai afrouxar completamente, como diz o Jung, né, expressão de Jung isso aqui, né? Afrouxar as camadas históricas do inconsciente, abrir o inconsciente e deixar as associações livres acontecerem, né? Mas ele diz, o Schreber diz, ó, ele não tirou do bolso, né? Ó, ele não tirou nada do bolso. São coisas que ele leu nos livros, né? Assim como Machado aqui no texto, né? Está mergulhando nos porões. Tá? Então tem uma ligação aqui do pensamento do cônego através de Machado, da racionalidade com o irracional do inconsciente, né? O Schreber declara que seria impossível que ele tivesse tirado do bolso do colete todo o intrincado conjunto de ideias sem ter tido experiências e impressões muito particulares e inacessíveis a outros homens, né? Ó. As experiências que ninguém viu, que são únicas dele, né? A concepção de alma no doente, Schreber. Jung irá remeter a essa experiência mística à origem dos tempos, e Freud à origem da infância, tá vendo? A diferença aqui de Freud para Jung, né? Schreber criou uma língua... Bom, aí vou passar para frente. Aqui vamos continuar com Machado agora, né? Bom, vasto mundo desconhecido, incógnito. Silvio e Sílvia rompem por entre embriões e ruínas, né? Lá nos porões da mente. Grupos de ideias, deduzindo-se às maneiras de silogismos, perdem-se no tumulto das reminiscências, da infância e do seminário. Olha aí, ó.
Machado é mais para infância e seminário do que Jung, né? Machado é mais para Freud do que para Jung. Outras ideias, grávidas de ideias, né? Grávidas, são palavras grávidas, arrastam-se pesadamente, amparadas por outras ideias virgens, né? Que não são grávidas. Coisas e homens amalgamam-se. Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica, mistura, né? Platão com o clero, né? Que é depois do platonismo. Mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas também, né? Machado aqui faz uma salada, hein? Livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parece. Aqui esse discurso de Machado parece Schreber, né? Discurso de Schreber, né? Assim, fazendo uma salada todo tamanho aqui, né? Cá estão as vozes, quer dizer, o discurso do inconsciente seria um discurso de Schreber, né? Um discurso desse tipo aí. Cá estão as vozes remotas da primeira missa, né? Lá da primeira infância. Cá estão as cantigas da roça que ele ouviu cantar as pretas em casa, farrapos de sensações esvaídas, aqui um medo, ali um gosto, acolá um fastio das coisas, que vieram cada vez, uma por sua vez, e que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura. Olha só. Ora jazem na grande unidade, né, humana, né, que seria a cabeça do cônego, um homem culto, né, que recebe paquetes de livros, como diz no início, que foi chamado a escrever o discurso. Vem do Líbano, esposa minha, eu vos conjuro, filhas de Jerusalém. Repete aqui uma passagem do Cântico dos Cânticos. Por isso, então, uma citação histórica do início do conto, na origem da civilização, né? Aí, comentário meu. Aí, continuando. Ouvem-se cada vez mais perto. Eis, aí chegam eles às profundas camadas, ó, as camadas históricas do inconsciente aqui, as profundas camadas de Jung, né? Aí de teologia, de filosofia, de liturgia, de geografia, de história, de lições antigas, noções de modernas, tudo a mistura de dogmas e sintaxe, né? São essas profundas camadas que despertaram no Schreber quando ele enlouqueceu, né? Essa salada aí de toda a história. Aqui que está o inconsciente coletivo do Jung, né? O inconsciente coletivo que forma essa salada no inconsciente da pessoa humana, né? Que é tudo que ela leu e sabe da cultura. Continuando. Bom, aqui passou a mão panteísta de Spinoza. Aí continua ele, né? Spinoza, a mão panteísta, Deus panteísta de Spinoza, né? As escondidas. Ali ficou a unhada do doutor Angélico, mas nada disso é Sílvia nem Silvio, né? Nada disso, ó. Um quer o outro, né? Específico, né? Único, que diz lá em cima, né? E eles vão rasgando, levados de uma força íntima, afinidade secreta, através de todos os obstáculos e por cima de todos os abismos. É um casal de apaixonado, né? Igual Romeu e Julieta, isso aqui, né? Inclusive morrem, né? 2 de 15 anos morrem porque os pais não deixavam namorar, né? Também os desgostos, onde vir? Também virá desgosto, né? Não é só felicidade, não. Pesares sombrios que não ficaram no coração do cônego, cá estão a laia de manchas morais, e ao pé deles o reflexo amarelo ou roxo, ou o que quer que seja da cor da dor alheia e universal. Como é bonito isso aqui em Machado, hein? Tudo isso vão eles cortando com a rapidez do amor e do desejo. Aqui o comentário do Adel. Machado de Assis dá uma verdadeira aula de Jung, né? Ó, Machado dando aula de Jung, né? Que ainda vai aparecer ainda, né? Com o inconsciente coletivo, a memória da humanidade, que mora na mente de quem estudou história, geografia, ouviu relatos, seja como for, escutamos história de todo tipo, né? Isso aqui é a confusão mental quando a gente fica doido, né? Quando a gente fica, né? Meio que surtado. Cambaleias, Heitor? Quem não cambaleia, né? Quem não vai ficar tonto com isso? Não é o mundo que desaba, é o cônego que se sentou agora mesmo, voltou da janela para continuar a escrever. Espareceu à vontade, tornou à mesa o trabalho e releu o que escreveu para continuar. Pega da pena, molha desse ao papel e a ver que adjetivo irá se encaixar ao substantivo, né?
Demorou tudo isso para encontrar o par. Tá? Aquilo que tinha rasgado lá em cima, porque não dava certo, ele retoma, né? Qual adjetivo irá anexar o substantivo? Que casamento de palavras que fará o cônego, né? Isso que ele está aí procurando para fazer um lindo discurso, né? As palavras têm sexo. Justamente agora é que os dois cobiçosos estão mais perto um do outro, ó. Os dois cobiçosos, né? Um cobiçando o outro, né? Aí, ó, querendo fazer relação sexual. As vozes crescem, o entusiasmo cresce, todo cântico passa pelos lábios deles, ó. É quando vai chegando ao ápice, né? Ao momento orgástico do discurso, né? Tocados de febre, frases alegres, anedotas de sacristia, caricaturas, facécias, disparates, aspecto. Essa palavra aqui, ó, eu nunca vi na minha vida essa palavra aqui, ó, nem consultei, hein? Facécias. Isso é Machado de Assis, hein? Negro, né? Que não estudou, tá? Disparates, aspectos estúrdios, nada os detém, menos ainda os faz sorrir. Eles seguem resolutos, né? Vão, o espaço estreita-se. Ficai aí perfis meio apagados de paspalhões que fizeram rir ao cônego e que ele inteiramente esqueceu. Ficai rugas extintas, velhas charadas, regras de Voltarete, e vós também células de ideias novas, debuxos de concepções, pó que tens de ser pirâmide. Ficai, abalroai, esperai, desesperai, que eles não têm nada convosco, amam-se e procuram-se. Olha os dois apaixonados aqui, né? Vão atropelando o mundo, um à procura do outro, para um levar o outro para a cama, né? Fazer filho, né? A mulher quer fazer um filho no homem. Os dois cobiçosos estão mais perto um do outro. As palavras namoram. Machado usa uma linguagem erótica para dizer que as palavras têm sexo. Comentário que eu botei aqui. Procuram-se, acham-se. Enfim, Silvia achou Silvio, né? Viram-se, caíram nos braços e vão foder, né? Um do outro, ofegantes de canseira, mais remidos com a paga. Unem-se, entrelaçam os braços, regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Foram transar lá no inconsciente. Quem é esta que sobe do deserto firmada sobre o seu amado? Quem é? Pergunta Silvio como no cântico. E ela? Com a mesma lábia erudita, responde-lhe que é o selo do seu coração. O amor é tão valente como a própria morte. Aqui eu fui lá no cântico trazer isso aqui, ó, 5 e 6, né? Quem é esta que surge do deserto, apoiada no teu amado? É quem? Ele. Quem pergunta é o coro. Agora ele diz: debaixo da macieira eu te despertei. Onde tua mãe, em dores, por ti se consumia? Onde se consumia em dores, quem te deu a luz? Ela. Põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teu braço. Esse que é o selo aqui que o Machado buscou lá no Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos seria então um conto erótico, né? E o cônego não é nada de virgem, assim como se pensa que são os padres, né? Eles fazem sexo com as palavras, né? Fábio de Melo encanta as mulheres que ouvem ele cantando, né? É lindo lá o Fábio de Melo conquistando a mulherada com as palavras, né? O Ricardo botou assim aqui, ó, no inconsciente parece surrealismo, é isso aí, né? Desnorteado, né? Foi escrevendo aqui, eu não estou lendo aqui no Facebook, no Instagram não, mas estão comentando aqui, tá? Agradeço que veio comentando. Nossa, tem muito comentário. Não foi sem seguir pelo deslizamento imaginário. Isso aqui todo mundo sabe que é a Vânia. Quando eu falo de deslizamento imaginário é a Vânia, né? O cônego nunca alcançaria o casamento lexical, por ser um presente. Isso aqui é a Juliana, por ser um presente divino. Será limitado pela brandura da sua figura, que inconsciente personifica, age sem saber o caminho do ato. É isso aí. O cônego não age pelo caminho do ato, né? Ele fica no caminho das palavras. O ato seria fora das palavras, né? Terminando, então diz: nisto o cônego estremece, o rosto ilumina-se. Tá vendo?
como se estivesse gozando, né? A pena cheia de comoção e respeito completa o substantivo com o adjetivo. Ele encontrou o par. Silvio caminhará agora ao pé de Silvio, né, de mãos dadas, no sermão que o cônego vai pregar um dia desses. E irão juntinhos ao prelo, se ele coligiu os seus escritos, o que não se sabe. Tá? O cônego teve um verdadeiro orgasmo, se ele coligiu os seus escritos, ninguém sabe. Aqui ele fala do gozo de escrever, compondo belos textos que vão ser saboreados e admirados pelos que ouvirem, né, a pregação lá e ficarem assim atraídos pela fala, né? Então aqui vamos voltar 222 anos depois, né? 201 anos depois de hoje, como diz o Ricardo. E mais 20 anos, mais 120, né? 120, né? Justamente, são 300 anos então, né? Esse aqui parece engraçado, parece com James Joyce. Porque o Machado escreveu isso tem 140 anos, mais 200, 360, né? Esses escritores são metidos a besta mesmo, né? Acho que não vão decifrar eles nunca, tá vendo? Só em 2222 que eu entender que esse texto, né, ele virá uma página da humanidade, né? Os governos decretarão que essa página seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores. Que idealismo, né? Porque a linguagem hoje, ao contrário de fazer o que ele está dizendo aqui, a linguagem hoje está se perdendo, né? Está ficando pobre a linguagem, né? Ele está dizendo aqui, pelo dizer dele, a linguagem no futuro seria muito mais erótica do que naquele tempo, né? Nós estamos vendo que não é isso, né? Hoje a linguagem está mais pobre e feia, né? Assim, menos rica do que na época do Machado, né? A linguagem hoje não é essa de conquista assim para fazer amor, belos discursos, né? Enfim, nosso presidente está aí, Bolsonaro, né? Uma baixaria enorme. Antes dele tinha o Lula, que era mais conquistador um pouco, né? Então é isso. Terminou a leitura de hoje. Vamos encerrar aqui o capítulo, né? Começamos às 8, agora são 9, 1 hora de leitura de um conto rápido, 3 páginas no comentário. Então a gente vai, né? Aqui vem os comentários. Gostei do Silvio procurando a Silvia. Esse aqui foi boa mesmo. O substantivo procurando adjetivo, né? Parabéns pela interpretação, muito bom, interessante a leitura. Obrigado, pessoal, vou desligar aqui, né? Esse vídeo a gente vai salvar, jogar no YouTube para divertimento. Quem mais quiser ler, quem não, algum dia ver a interpretação do cônego. Eu não sei como é que é a internet, se for procurar outras leituras, eu não fico procurando não, porque até para não me poluir a mente, né? Mas se for procurar, eu acho que não deve ter uma leitura assim, pensando do ponto de vista da libido narcísica, né? O exibicionismo do palestrante, né? Eu sempre me pergunto por que o Freud, que é grande leitor, inteligente que só ele, né? Parece mais inteligente que o Machado, mas parece que não também, porque o Machado já estava atento ao discurso libidinal, né? Um discurso assim conquistador, né? Que vem antes do sexo, né? Antes da vivência erótica na cama, tá vendo? O convite antecede, né? Tem que ser meloso com as palavras, etc, etc. Quer dizer, o Freud quis ser muito objetivo, né? E só depois do narcisismo de Jung ter tentado tomar a psicanálise dele é que ele foi perceber o jogo erótico com as palavras, né? O Freud mesmo, na disputa com Jung, estava perdendo terreno, porque o Jung era muito mais habilidoso, né, no discurso do que o Freud, assim, com conquistar a galera, né? O Freud era aquele médico que queria salvar a doença e esqueceu que antes disso tinha o narcisismo. É isso aí, tá bom? Boa noite, vamos desligar. Agradeço aí quem esteve pacientemente lendo. A gente parte para a próxima.